da salvação. Sentar um pouquinho, você que está em casa, você que está aqui na nossa paróquia, Santa Terezinha, paróquia mais bonita de Fortaleza, pelo menos para mim, né? Esse ano, domingo, é Evangelho de Lucas. Hoje é o começo do Evangelho de Lucas. É o primeiro capítulo, só que ele não leu todo o primeiro capítulo, porque a continuação da leitura inicial é o nascimento de João Batista, a anunciação de João Batista, a anunciação de Nosso Senhor, o nascimento de João Batista, o nascimento de Nosso Senhor, o batismo de Nosso Senhor e depois essa cena aqui da sinagoga da Nazaré, da Galileia. Então, o liturgista, ele pula do capítulo 1, lê o versículo 1 a 4, aí pula para o capítulo 4, de 14 a 21. Ele dá um salto grande, maior do que o salto do João do Pulo, quando ganhou a medalha de ouro lá, né? Faz muito tempo atrás, mas na minha época tinha esse tal de João do Pulo. Alguém lembra do João do Pulo? Alguém lembra do João do Pulo? Tá vendo? É bom você ler tudo, irmãos, não fazer esse salto. Leia tudo, leia do capítulo 1 ao 4. Aí você vai entender, né? Que aí fica quebrado. Se a gente, certamente aqui não dava na missa para ler tudo, porque é muita coisa. Mas então ele salta do início até o capítulo 4. O que ficou no meio? Vou repetir. A anunciação do anjo a Zacarias, há pouco tempo a gente viu no Natal, né? A anunciação do anjo a Maria, o nascimento de João Batista, a visita de Maria e Isabel, o nascimento de João Batista, o nascimento de Jesus, batismo de Jesus. Aí entra aqui no capítulo 4 que ele vai entrar. Mas ele começa do começo, capítulo 1. Vamos tentar entender. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós. Lucas fala muito de história. Dos 4 evangelistas, o que mais fala de história é Lucas. Cada evangelista, ele tem um modo de escrever. Os evangelhos não são iguais, são muito diferentes. Se você começar a estudar os evangelhos com atenção, você vai ver que tem muita diferença. Então Lucas é aquele que mais insiste na história. Ele quer contar o que aconteceu com o Nosso Senhor, mas quer contar de uma maneira histórica. Tá? E mais, ele ainda fala da história dos romanos, quem era o imperador, quem era isso, quem era... Então ele tem essa preocupação com a história. Quem? Lucas. Ele vai repetir muitas vezes. Quando Nosso Senhor nasceu, no ano do Tibério César, Quirino era governador não sei de onde, ele vai dizendo. Vai falando da história. Então, o que mais fala da história é Lucas. E aqui, além dessa história que ele fala, ele vai contar uma história. Que é sobre quem? Sobre Nosso Senhor. Então ele tem essa preocupação. O pessoal que estuda história na faculdade, né? Sabe que a história é importante. Não que a história humana ela tenha a verdade, porque a história na verdade não fala da verdade. Quem fala da verdade é Deus, é a teologia, né? Mas eu não vou entrar nesse assunto hoje. Só vou falar que Lucas ele trata da história. Ele tem uma preocupação histórica. Então ele diz que muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre eles. Que acontecimento? Paixão, morte, ressurreição de Jesus Cristo. É isso que ele quer contar. Só que ele vai contar do início, porque ele tem essa preocupação. Aí vai contar desde o nascimento. E antes, ele vai contar desde a anunciação do anjo a Zacarias. E depois a anunciação do anjo a Maria. Lucas é o único que fala de Maria como ele fala. O que mais fala de Maria é Lucas. Ninguém fala de Maria como Lucas fala.
É o evangelho, então, de Maria, né? É o evangelho do Espírito Santo. Quem mais fala do Espírito Santo é Lucas. É o evangelho dos pobres. Quem mais fala dos pobres é Lucas. Tá? É coisa dele. E o evangelho da história. Ele quer contar uma história. Agora, essa história, ele diz aqui, como nos foram transmitidos, ou transmitida. A história, ela é transmitida. Por quem? Lucas não era do grupo dos 12, ele não era apóstolo. Nosso Senhor chamou algum apóstolo de nome Lucas? Chamou? Não, ele não era do grupo dos 12. Então como é que ele sabe dessa história? Porque ele foi atrás. Ele era discípulo de Paulo, grande Paulo, que era o missionário. Paulo fez 3 grandes viagens, na 4ª morreu em Roma. Lucas seguiu Paulo nas viagens. Como é que eu sei? Leia o livro dos Atos dos Apóstolos. Na metade do livro, ele começa o livro falando na 3ª pessoa do singular. Ele foi, ele disse, ele não sei o quê. Na metade do livro ele fala, nós. Quando ele passa da 3ª pessoa para o nós, significa o quê? Que ele está lá. Ou não? Sim ou não? Sim. Primeiro ele fala de Pedro, ele não estava com Pedro. É o livro dos Atos. Na metade, fala da conversão de Paulo, ele não estava lá. Mas tem um versículo que ele vai, nós viajamos, aí ele está com Paulo. Então, esse acontecimento, ele escutou de quem? De Paulo. Mas aqui traz um problema. Paulo era do grupo dos 12? Era? Não era. Então Paulo também escutou de alguém. Grupo dos 12 que era Pedro, Tiago, João, né? Tinha outro Tiago, tinha Mateus, Tomé, mas Lucas não era, nem Marcos. Dos 4 evangelhos, só 2 eram do grupo dos apóstolos. Quem eram os 2? Mateus e João. Então, Lucas ouviu de Paulo, mas Paulo ouviu de outra pessoa. Ele vai dizer quem foi de quem ele ouviu. Por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Então ele escutou dos apóstolos o que ele escreveu. Quem foram testemunhas oculares? Os apóstolos, ou aquele grupo maior dos discípulos. Quem eram os ministros da palavra? Eram os apóstolos. Então está claro aqui que Lucas escutou dos apóstolos. Alguma coisa de Paulo também, mas Paulo escutou dos apóstolos. Tá? Ele não conheceu Nosso Senhor pessoalmente. Nem Paulo. Paulo teve uma revelação. Eu também tive uma revelação, já contei aqui, né? Mas pessoalmente ele não conheceu, nem Marcos. Mas ele teve aquele cuidado de procurar as pessoas que conheceram para escutar e para escrever da maneira correta e não escrever de qualquer jeito. Até aqui está entendido? Até aqui está entendido? À frente. Assim sendo, versículo 3. Após fazer um estudo cuidadoso, ele fez um estudo. Né? Ele ouviu falar de Jesus. Paulo falou. Mas ele fez um estudo. Procurou as pessoas que viram Nosso Senhor, que pregaram, que anunciaram Nosso Senhor. Procurou as pessoas que conheceram Nosso Senhor. Não foi só assim. Não, eu quero saber quem foi que teve com Nosso Senhor. Ele foi atrás. Após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu, escutando quem estava lá, e desde o princípio, ele fala 2 vezes, desde o princípio, aqueles que conviveram com Nosso Senhor desde o princípio. Lucas é muito cuidadoso, por isso que ele é histórico. A história é uma ciência. Tem que ter cuidado quando vai escrever.
Aqui já ensina a gente muita coisa. Quando a gente escutar alguma coisa, a gente tem que ter cuidado para ver se é verdade. Ele foi ver se era verdade aquilo. Nem tudo aquilo que ele escutou, ele não escreveu, não. Ele foi ver se era verdade. Aí foi procurar o grupo dos 12. Então, quando eu escutar de alguma coisa, em vez de na hora eu falar, é bom eu procurar saber se é verdade. Se não vira fake news, né? Hoje tem negócio de fake news, é? Tem ou não tem? Tem ou não tem? Achei, né? A gente recebe a notícia, nem vai saber o que é, bum! Já passa adiante. E se for mentira? Pois ele foi procurar o que era verdade. Ele escutou muita coisa do Paulo, mas de outros. Ele escutou uma fonte de Maria, que só ele tem. Mas ele foi procurar saber dos 12 o que tinha acontecido. Também eu decidi escrever de modo ordenado. Então, primeiro ele procurou saber se era verdade. Ele procurou o grupo dos 12, e aqueles que anunciaram e anunciavam. Depois ele colocou de modo ordenado. Ele vai lá da anunciação a Zacarias, Isabel, anunciação do anjo a Maria, nascimento de João Batista, visita de Isabel, nascimento de João Batista, nascimento de Jesus, batismo, ele vai colocando em ordem. O evangelho que tem mais ordem é o de Lucas. O Marcos não fala nem do nascimento, já chega na pregação do João Batista. O Mateus começa com a genealogia. Início da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, lembram? Não é assim, Mateus? Lucas não. Ele faz esse início e começa do início, lá da anunciação do anjo a Zacarias, que era o pai de João Batista. Então quem tem essa preocupação de colocar tudo em ordem é Lucas. Por isso que é muito bonito o evangelho dele. Eu recomendo que vocês leiam. Todinho, são 24 capítulos, não mata não, pelo contrário, é muito bonito. Eu estou terminando de fazer no YouTube, nosso canal Confraria, eu estou terminando o Evangelho de Marcos. Aí eu vou começar Lucas. Vai ficar gravado lá, é só você assistir, fazer o curso. Quanto é? De graça. É tão caro que é de graça. É só assistir, né? Pois bem, e no final do capítulo 3º, então, ele procurou saber o que era verdade, colocou em ordem, e ele escreveu para um tal de Teófilo. Quem é esse Teófilo? Se você descobrir, diga, porque até agora ninguém sabe. Tem muito estudo sobre esse Teófilo aqui. Como ele chama de excelentíssimo Teófilo, deve ser uma autoridade. Ninguém chama, para chamar de excelentíssimo, deve ser uma autoridade. Quem? Romana. Alguém que ficava lá no palácio de um daqueles reis ou do próprio imperador. Era uma pessoa importante. Então ele está escrevendo isso aqui para uma pessoa importante. Não é por acaso que ele está escrevendo. Por isso que colocou tudo em ordem. Ele quer apresentar para esse Teófilo que era alguém ou do imperador ou de algum rei. Lá da época tinham 4 reis na Judéia. Quis apresentar o que aconteceu com Nosso Senhor, para que o Teófilo e os outros conhecessem. Foi por isso que ele escreveu o evangelho dele. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Assim, escrevendo assim de maneira ordenada, o Teófilo vai saber se aquilo que ele está escrevendo é correto. Na verdade, ele quer provar, historicamente, tudo aquilo que aconteceu com Nosso Senhor. E apresentou para uma autoridade da época. Até aqui a gente consegue entender. Esse é o início do Evangelho de Lucas. Aí depois começa, já falei, a anunciação do anjo a Zacarias, que aqui hoje ele não coloca. Aí já pula para o capítulo 4. Então teve esse início, já expliquei. Ele quis colocar em ordem, ele procurou os apóstolos, e era para uma autoridade da época.
Aí o liturgista coloca o capítulo 4, que é o início da pregação de Nosso Senhor. Ele pula todo o nascimento, todo o batismo, que já aconteceu, domingo a 2 domingos, o batismo. Aí começa com a pregação de Jesus. Como é que se deu o início da pregação de Jesus? Foi assim, agora vamos entender. Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito, e sua fama se espalhou por toda a redondeza. Ele voltou para a Galileia porque ele estava na Judéia. Ele tinha sido batizado por João Batista na Judéia. Foi tentado no deserto e voltou para a Galileia. A Galileia é o norte de Israel. Quem morava na Galileia? Maria, Nazaré. Quem morava na Galileia? Pedro, Tiago, João, os apóstolos, quase tudo moravam lá. Então, ele foi batizado, nasceu, fugiu para o Egito, voltou, foi para Nazaré, depois voltou para Judéia, foi batizado e volta para Nazaré. Ele ficava sempre andando, norte, sul. Lucas diz que ele foi conduzido, ele voltou para Galileia com a força do Espírito. Já falei, o evangelista Lucas fala muito do Espírito. Que Espírito? Espírito Santo. Se você tem devoção ao Espírito Santo, lê o Evangelho de Lucas, é o que mais fala. Depois leia Atos dos Apóstolos, que também é dele. Ele também fala do Espírito Santo. Inclusive Atos 2, né, que é o batismo do Espírito Santo. Voltando para Galileia, sua fama se espalhou por toda a redondeza. Qual era a fama que se espalhou? Ele começou a pregar, ele começou a curar, ele começou a expulsar o demônio. Certamente que a fama dele se espalhou e começou a perdoar os pecados. Quem é que cura? Deus. Quem é que tira o cão? Deus. Quem é que ensina como ele ensina? Deus ou alguém que é de Deus, ou conhece Deus. E quem é que perdoa pecado? Aí, tenha certeza, só Deus. Então, fazendo isso, ele está dizendo que eu sou Deus. E o povo entendeu. Quem não entendeu foram os fariseus e os saduceus, que conduziram Jesus à morte, porque tinham que inveja de Nosso Senhor. Então ele volta para Galiléia com a força do Espírito, sua fama se espalha, porque ele está curando, perdoando o pecado, tirando o Satanás, e se espalha por toda a redondeza lá, todo o norte de Israel. Ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Por quê? Porque ele ensinava de uma maneira que o povo entendia. Ensinava onde? Na sinagoga. Eu já expliquei aqui o que era uma sinagoga e o que é uma sinagoga, né? 3 anos estive em Israel mais uma vez e eu rezei numa sinagoga. Outro dia eu botei nos grupos aí, eu rezando na sinagoga. Alguém viu? Ali eu estava rezando em hebraico numa sinagoga. É uma sala, tamanho daqui da igreja, até menor pode ser. Não tem altar, é só o ambão. O ambão é isso aqui, ó. O local da palavra, bem no centro ali. Não tem altar, não tem nada. É uma sala com um local onde eles liam no centro. Pronto. Tinha livro na época? Não. Tinha livro como esse? Não. Como é que eles faziam? Eram pergaminho, enrolo. Eles enrolavam, colocava lá numa prateleira. Aí o ajudante pegava um daqueles rolos lá e entregava para a pessoa lia e explicava. Tinha sacerdote? Não, graças a Deus, né? Era todo mundo do povo mesmo. Quem podia ler na sinagoga? Qualquer um que tivesse 12 anos, porque na cultura de Jesus, com 12 anos para cima, já era adulto. Então qualquer um com 12 anos podia ler, se soubesse ler. Mas não era só ler, tinha que ler e explicar. Por isso que nem todo mundo lia. Se não entendia, vai explicar o quê? E outro problema, hoje aqui no nosso Ceará, estado,
mais ou menos 80%, 85% é alfabetizado. Ou seja, no nosso estado, 85% sabe ler. Você sabe quantos por cento sabia ler na época de Jesus? Chuta aí. Pessoal de São José não diga não, que eu falei lá de manhã. Quantos por cento sabiam ler naquela época? 3%. A maioria era analfabeto. Não sabia ler. Por isso que o povo, quando escutava Nosso Senhor, o povo ficava maravilhado. Por quê? Porque o povo era analfabeto, não sabia de nada não. E desses 3%, 1,5% sabia escrever. Imagina uma cultura que só 1% sabe escrever. Hoje ninguém nem escreve mais, né? Porque hoje é tudo internet, é tudo digital, né? É tudo, né, virtual. A coisa está mudando também hoje, né? Mas na época, primeiro, 3% era alfabetizado, 1,5% sabia escrever. Pois Jesus sabia ler. Ele leu hoje. Ele sabia escrever. Ele só escreveu uma vez nos evangelhos. Quando foi? Quando foi que ele escreveu? João 7,53 a 8,11. Trazem uma mulher em adultério, jogam ela lá e ele escreve com o dedo no chão, não é não? É ou não é? Então, escreveu. Mas lia bem. Ele leu aqui o Isaías. Ele ensinava na sinagoga e todos elogiavam. Veio à cidade de Nazaré, ele voltou para Nazaré, terra de Maria, cidade de Maria, onde se tinha criado. José já tinha morrido. Por quê? Porque ele não fala mais de José. Quando Jesus está com 30 anos, que ele começou a pregar, não se fala mais de José não. Por quê? Tinha morrido. Mas de Maria fala. Ela não morreu nessa época. Morreu depois de Nosso Senhor. Tem duas tradições sobre Nossa Senhora. Uma diz que ela morreu e foi para o céu. Outra diz que ela dormiu e foi para o céu. A Igreja Católica Oriental diz que ela dormiu, que ela não morreu. Mas o Santo Padre João Paulo II, que eu gosto muito, ele acreditava que ela morreu e ressuscitou. Eu também acredito. Mas a Igreja não definiu. A Igreja não definiu se Maria morreu ou não. Não está definido ainda não. Então, se você quiser acreditar que ela dormiu e foi elevada ao céu, pode acreditar. Em todo caso, ela está presente aqui ainda. Tá? Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado. Todo sábado, Jesus ia na sinagoga, que era a igreja deles. Não era domingo não? Não, era sábado. E ele não era católico não, Nosso Senhor? Era não, ele não tinha criado a igreja católica ainda, né? Ele vai ser, né? Ele vai criar a igreja ainda. Não existia igreja católica ainda, aqui, nesse momento. Por isso que ele vai na sinagoga. Ele entra na sinagoga dos judeus, ele é judeu, ele segue a lei dos judeus. Ele vai criar a igreja depois. Mateus 16, 8. Tu és Pedro, sobre esta pedra vou edificar a minha igreja. Depois ele cria a igreja, mas aqui não tinha criado ainda. Então ele vai para a sinagoga, ele entra na sinagoga. Ainda hoje tem gente que segue essa lei do judeu, da sinagoga, tem entre nós? Tem ou não tem? Tem. Testemunha de... Pergunta a eles qual é o dia mais importante, se é o sábado ou domingo. Qual é? Para eles. É o sábado. Por quê? Porque eles seguem essa lei antiga. Eles seguem essa lei do Antigo Testamento, que Nosso Senhor aboliu. Mas no momento ele está lá. Para nós o dia vai ser domingo, porque ele restou no domingo. Mas no Antigo Testamento não é o domingo, é o sábado. E ele se reuniu quando? No sábado, é o mais importante para eles. Como hoje esse testemunho aí. Que está ultrapassado. Porque Nosso Senhor criou uma coisa nova. Ele morreu e ressuscitou no domingo. Então hoje é o domingo, não é mais o sábado. E testemunho de Jeová, estão errados. Estão ainda no Antigo Testamento. E eles não acreditam que Jesus é Deus, viu? Preste bem atenção. É uma seita, né, que não deve ser aceita. Então ele entrou na sinagoga no sábado
e se levantou, estava sentado como vocês, tinha o local da palavra, bem aí, ele se levantou e foi fazer a leitura. Já disse, ele aqui tinha 30 anos, se tivesse 12 podia fazer. Aí deram a ele o livro do profeta Isaías. Tinha toda a Bíblia? Não. Ele só tinha um pedaço de livro, sinagoga pobre. Hoje nós temos tudo, e a gente não lê. Na época tinha pouca coisa, e eles liam. Quem sabia ler. Aí entregaram a ele a passagem do Isaías. Isaías 61. E ele começou a ler. Ruach Adonai Alai, Ki Shalar-mi. Entenderam? Entenderam? Entenderam, porque aqui tem a tradução, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção. Ele foi lendo em hebraico, né? É a língua dele. Para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Ele só leu 2 versículos. Não é como o padre Fernando que lê e fica falando durante 10 horas, né? E a maioria fica dormindo, né? Quem está gripado vai sofrer um bocado hoje, né? Que eu estou falando mais, né? Minha filha, tome ali uma cibalena. Tem cibalena ainda? Tem? Não tem mais cibalena, não? Como é o nome agora? Como é? Dário, compra uma cibalena ali, se eu tô em conta. Vocês sabem o que é cibalena? O pessoal mais antigo sabe o que é, né? Ou não? Pois é. Quando eu adoecia lá em casa, meu pai era médico, mas quem dava o remédio era minha mãe, né? Aí ela comprava cibalena, né? Então, bora entender o que o nosso Senhor está dizendo. O Espírito do Senhor está sobre mim, de novo Espírito. Ele fala que o Espírito Santo está sobre ele. Primeiro ele está lendo Isaías. Ele está lendo Isaías, o profeta. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres, proclamar a libertação, recuperação da vista do cego, libertar os oprimidos, para proclamar um ano da graça do Senhor. Foi lendo. Quando terminou, ele fechou o livro, que era esse rolo aí, entregou para o ajudante, se sentou. Por que ele se sentou? Porque eles ensinavam sentado, não é como eu que estou em pé, não. Na cultura deles, o professor ensina sentado. Por isso que ele sentou. Não é como o padre que fica em pé toda hora, não. Lá na sinagoga, ele lê em pé, depois senta. O mestre em Israel ensina sentado. Quando ele se senta, todo mundo fica olhando para ele, como vocês estão olhando para mim. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele, esperando que ele dissesse alguma coisa, porque não era só ler, tinha que falar. Ele tinha que interpretar o que ele leu. Sabe o que foi que ele disse? Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que vocês ouviram. Ele só falou isso, ele leu o Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim, né, e tal, e tal. Entregou o livro lá, o pedaço, o rolo, para o ajudante, guardou. Ele sentou, todo mundo olhou para ele e disse: hoje se cumpriu o que eu li. O que ele está dizendo? Quero ver se vocês entenderam essa história toda. O que quer dizer, hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que acabaram de ouvir? O que quer dizer? O que o Isaías escreveu foi sobre mim. Esse Isaías aí que vocês leem tanto, judeu, o que ele escreveu foi sobre mim. É isso que ele está dizendo. Esse Espírito do Senhor está sobre mim. O consagrado com a unção sou eu. Quem anuncia a boa nova aos pobres sou eu. Quem liberta os cativos sou eu. Quem cura os cegos sou eu. Quem liberta os oprimidos sou eu. Quem anuncia o ano da graça sou eu.
Ou seja, o que ele está dizendo? Eu sou Deus. É isso que ele está dizendo. Porque essa passagem fala de Deus. Quem é que tem o Espírito do Senhor? Deus, ou um profeta de Deus, muito importante. Quem é que é consagrado com a unção? Deus, ou um profeta muito importante. Quem é que anuncia a boa nova aos pobres? Deus, ou alguém que ele enviou. Quem é que proclama a libertação aos cativos? Mesma coisa. Quem é que cura cego? Ou Deus, ou né? Ninguém cura. A cura é um dom de Deus. E quem anuncia o ano da graça? Só Deus. Então, irmãos e irmãs, o que nosso Senhor está dizendo aqui com essa leitura, que é o início do Lucas, eu sou Deus. Esse Deus aí que o Isaías está falando sou eu. Aí eu pergunto para vocês, os judeus aceitaram isso? Hein? Não. Para o judeu, Deus fica lá no alto do céu. Eles pensam o céu como 7 céus. E no último fica Deus deitado numa rede. Numa rede eu não vou dizer, mas ele diz que Deus está descansando. Deus não descansa. Eles não aceitam Deus encarnado. E Jesus estava na frente deles, dizendo, eu sou Deus, essa leitura fala de mim. Nunca ninguém tinha dito isso. Qualquer outro que fosse ler essa leitura ia explicar, o Espírito do Senhor está sobre mim, ele está falando de um profeta, não sei o quê. Então o Senhor está dizendo, sou eu. Está falando de mim. Está anunciando, o que ele anunciou, esse Isaías aí, e ele viveu tantos anos atrás, foi sobre mim, me anunciou. Os judeus não aceitaram. E se você ler a continuação desse evangelho, do capítulo 4, aqui ele termina no versículo 21. Mas o capítulo continua. O que é que acontece depois do 21? Para quem leu. Eles pegam pedra, levam Nosso Senhor para o alto do monte, vão matar Nosso Senhor, depois que ele falou isso. O judeu é bem calminho, mais calmo do que o padre. Depois que Nosso Senhor anuncia que é Deus, eles pegam em pedra para apedrejar Nosso Senhor, conduzem ele para o monte, que ficava perto da sinagoga, para derrubar Nosso Senhor e matar. Então, o início do ministério de Jesus foi assim. Ele entra na sinagoga e já entra em conflito com os judeus, com as autoridades dos judeus. Eles não conseguem matar Nosso Senhor agora não, mas vão matar. Daqui a 3 anos eles matam. Vão fazer tudo para pegar Nosso Senhor. E pegam. O Judas vai trair na festa da Páscoa, 3 anos depois, eles matam. Tanto fizeram que mataram. Mas Nosso Senhor já começa dizendo a verdade para eles. Eu tenho o Espírito, eu sou consagrado, eu anuncio a boa nova aos pobres e a todo mundo, eu liberto os cativos, eu curo os cegos, eu liberto os oprimidos, e eu anuncio o ano da graça, que é a ressurreição. Ele chega com muita coragem que a gente devia ter e anuncia a verdade, que a gente não tem coragem de anunciar. Primeira coisa que ele falou foi isso, enfrentando as autoridades lá da cidade. E disse logo quem era ela. Eu sou Deus, e estou aqui e vou anunciar a salvação. E estou dando a salvação para vocês. Os judeus não aceitaram. Pois bem. Mesma coisa eu estou fazendo hoje aqui. Mas eu não sou Deus não, Deus é Nosso Senhor. Mas a verdade tem que dizer. Nós estamos passando um período muito difícil. Eu já falei, você já sabe, já me conhece. Tem uma cidade aqui no Ceará que
o prefeito lá, ele está exigindo que os fiéis, para entrar na igreja, apresentem o certificado da vacina. Você concorda com isso? Você concorda com isso? Pois é. Ô, seu prefeito, cuide da sua vida, né? Não se meta na igreja, não. Se quiserem fazer com Fortaleza, não se meta com a igreja, não. Quem manda na igreja é o Papa, é o bispo. Deixa o bispo decidir, não é você não. Estou olhando para a televisão. Deixa o bispo decidir. Durante muito tempo, assim, na história, acusaram a igreja de se intrometer no poder civil. Hoje o poder civil está se intrometendo na igreja. Está fechando a igreja. Espero que não façam isso em Fortaleza, mas se começa com um, vai se espalhar. Agora imagina proibir a pessoa de entrar, né, na igreja. E depois vão fechar a igreja. De novo, já falei várias vezes aqui. Vão fechar porque a igreja está deixando. Porque se enfrentasse eles, não fechava. Que a gente tem que ter cuidado, tem que ter. E muito cuidado, porque a doença é séria. Mas essa intromissão de vocês na igreja, você não tem essa autoridade, não. Vocês não são nem católicos. Você não conhece a palavra de Deus. Eles estão se metendo com a igreja. Se nosso Senhor estivesse aqui, ele dizia a mesma coisa, ele dizia pior. Nosso Senhor tem coragem de falar. A gente não tem. Né? Está na hora da igreja se levantar e não aceitar essa imposição, não, sabe? O papo do padre aqui não pode fazer nada, não. Eu recebo ordem do bispo. O governador não recebe, não. Nem governador, nem prefeito, pode mandar o que quiser. Se o bispo não mandar, tchau. Eu não fecho. Mas se o bispo mandar, eu vou ter que fechar. O problema é que faz pressão no bispo, né? E esse prefeito aí, ele disse que se não exigir o tal do passaporte, ele vai multar as igrejas. Viu? Isso já está acontecendo bem aqui pertinho. Bem aqui pertinho. Então, vou ficar atento nesse momento que nós estamos vivendo. Volto a dizer, eu sei que a situação é difícil, mas eu não aceito essa intromissão, não. Quem decide o que é da igreja é a igreja. Não é político, não. Vou falar só um versículo da primeira leitura, que também é uma leitura muito bonita. É o último versículo do livro do Neemias. No final da missa, o padre sempre diz assim: que a alegria do Senhor seja vossa. Que a alegria do Senhor seja vossa. Onde é que está escrito isso? Na leitura de hoje. Foi tirado dessa leitura. É o último versículo. O que ele fala aqui? Não fiqueis tristes, porque a alegria do Senhor será a vossa força. Então, essa frase da missa foi tirada desse livro aqui. É o versículo 10º, a última frase do versículo 10º do livro do Neemias. Que a alegria do Senhor seja a vossa força. Isso que eu queria que você depois lesse em casa. Essa leitura não vou fazer, senão vai passar a noite aqui, né? E só mais um versículo dessa leitura. Eles leram a palavra de Deus, eles tinham voltado do exílio, tinham sido infiéis à palavra de Deus, tinham ido para o exílio. Deus castiga, educa e castiga. Eles foram castigados por causa do pecado. Depois retornam do exílio, reconstrói Jerusalém e anunciam a palavra. Aí o povo está emocionado com o anúncio da palavra. Aí o versículo 8, eles leram a palavra e explicaram o seu sentido, de maneira que se pudesse compreender a leitura. É isso que o padre tem que fazer, tem que explicar a leitura. Eles fizeram isso também. E a segunda leitura fala dos dons. Todo mundo tem dom, isso aqui eu já falei aqui. Você tem dom, cada um de nós aqui tem dom. Os dons são diferentes.
Ninguém tem o mesmo dom. Então eu não tenho que ter inveja de ninguém, nem você. E muitas vezes a gente só tem um dom, não. Às vezes tem 2, tem 3, tem mais. O único dom que eu não aceito é político sem vergonha se metendo na igreja. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada e sua mãe Maria Santíssima.